Você já ouviu falar de um lugar onde as mulheres não tomam banho, onde um homem pode ter várias esposas e oferecer uma delas a um visitante é considerado um ato de respeito e honra? Parece inacreditável, mas esse lugar existe e se chama Namíbia, um dos países mais exóticos e surpreendentes da África. Iremos explorar a famosa tribo Himba, onde as mulheres se pintam com uma mistura de argila e gordura no lugar do banho. Vamos mergulhar em aldeias isoladas, explorar um deserto com dunas vermelhas gigantes, árvores mortas há mais de 1000 anos e uma costa misteriosa repleta de navios naufragados e esqueletos de baleias. Então, prepare-se para descobrir paisagens surreais, tradições que desafiam a lógica e, claro, costumes que você jamais imaginaria que existissem. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este para você. Número 1. Geografia. Localizada no sudoeste do continente africano, a Namíbia faz fronteira com Angola ao norte, Zâmbia e Botsuana a nordeste, África do Sul ao sul e sudeste, e é banhada pelo Oceano Atlântico a oeste. Mas, apesar dessa posição estratégica, o que mais impressiona não é onde ela está no mapa, e sim o que guarda dentro de suas fronteiras. Com mais de 825 mil quilômetros quadrados, é um dos maiores países da África em extensão territorial. Grande parte desse território é composta por regiões desérticas e semiáridas, dominadas por montanhas rochosas, vastas planícies secas e vales profundos que escondem segredos da pré-história. O país abriga alguns dos desertos mais antigos do planeta, formações fossilizadas com milhões de anos e paisagens que parecem ter saído de outro mundo. É um lugar onde o calor é sufocante durante o dia, mas as temperaturas despencam à noite, desafiando o corpo e a mente de quem ousa viver ali. Número 2. População. A Namíbia pode até parecer imensa no mapa, mas o mais surpreendente é o quanto ela é vazia. Com cerca de 2,5 milhões de habitantes, o país possui uma das menores densidades populacionais do planeta, ocupando o segundo lugar no mundo, atrás apenas da Mongólia. Isso significa que há mais espaço do que gente. Em algumas regiões, é possível viajar por horas sem encontrar uma única alma viva. Mas o que falta em número, sobra em diversidade. A população namibiana é um verdadeiro mosaico de culturas, etnias e línguas. Cada povo, cada tribo, carrega uma identidade própria, com costumes que sobreviveram à colonização, à globalização e ao tempo. Mais da metade da população pertence ao grupo Oshiwambo, mas o país abriga também os Himbas, Hereros, Damaras e os enigmáticos Sans, também conhecidos como Bosquimanos, um dos povos mais antigos da humanidade. Apesar da vastidão e da dispersão populacional, as comunidades namibianas mantêm laços fortes com a terra e com suas tradições. Em muitas aldeias, o modo de vida continua praticamente intocado há gerações. Há regiões onde a modernidade ainda não chegou, e as pessoas vivem sem eletricidade, água encanada ou acesso à internet. Esse isolamento, longe de ser visto como atraso, é muitas vezes motivo de orgulho, uma forma de preservar a cultura, a língua e a conexão espiritual com a natureza. Número 3. Tribos. Entre os povos mais conhecidos da Namíbia está a tribo Himba, considerada uma das mais tradicionais de toda a África. Localizados principalmente na região de Kunene, no noroeste do país, os Himbas são mundialmente reconhecidos por sua aparência marcante. Pele e cabelos tingidos de vermelho com uma mistura de argila, gordura animal e cinzas. Essa pasta não apenas protege contra o sol escaldante e os insetos, como também representa um símbolo de beleza, status e identidade cultural. Eles seguem um estilo de vida comunal baseado em clãs familiares e praticam a poligamia. Mas o que realmente causa polêmica fora das fronteiras da tribo é uma prática ancestral chamada Okujepissa Omukazendu. Nela, um homem pode oferecer sua esposa para passar a noite com um visitante, como gesto de hospitalidade e respeito. Essa tradição, no entanto, não é forçada. A mulher tem o direito de recusar, e a prática geralmente ocorre apenas entre membros da mesma comunidade tribal. O objetivo é fortalecer os laços sociais, reduzir o ciúme e manter a harmonia no grupo. Para quem vê de fora, pode parecer inaceitável. Para eles,
é simplesmente parte da cultura. Outro detalhe impressionante diz respeito à higiene. As mulheres Himba não tomam banho com água. Em vez disso, realizam sessões de defumação com ervas medicinais e gordura animal, um ritual que une limpeza, espiritualidade e conexão ancestral. Esse costume é passado de mãe para filha e faz parte do que sustenta a identidade Himba ao longo das gerações. Outra tribo bastante conhecida no país são os Sans, também chamados de bosquímanos. Considerados um dos povos mais antigos da humanidade, sua história remonta a dezenas de milhares de anos. Verdadeiros mestres da sobrevivência, os Sans vivem como caçadores-coletores, com um conhecimento profundo sobre plantas medicinais, pegadas de animais e técnicas de caça no deserto. Sua língua é uma das mais complexas do mundo, caracterizada por cliques, estalos e sons guturais únicos. Suas histórias orais falam sobre a origem do mundo, os espíritos da natureza e lições preciosas de vida, transmitidas com sabedoria e simplicidade. Número 4. Paisagens. A Namíbia é tão surreal que parece um planeta escondido na Terra. Em nenhum outro lugar do continente africano, a natureza se apresenta de forma tão extrema, tão silenciosa e tão espetacular. Começamos pelo deserto do Namibe, considerado um dos mais antigos do mundo, com cerca de 55 milhões de anos. Suas dunas gigantescas de areia avermelhada mudam de forma com o vento, criando um mar seco em constante movimento. Algumas dessas dunas ultrapassam 300 metros de altura, sendo maiores que muitos arranha-céus. Um dos locais mais fotogênicos do país é Deadvlei, também conhecido como o Vale da Morte, um cenário que mais parece saído de um pesadelo surrealista. O vale é famoso por suas árvores mortas de acácia, que secaram há mais de 900 anos e permanecem de pé, como esculturas naturais de troncos negros e petrificados, que contrastam dramaticamente com o solo branco e as imensas dunas vermelhas que se erguem ao fundo, criando uma das paisagens mais impressionantes do planeta. Localizado no coração do deserto do Namibe, dentro do Parque Nacional Namib-Naukluft, o vale é um destino turístico popular, atraindo visitantes que buscam fotografar e admirar suas impressionantes formações naturais e a resiliência da vida que se adapta a condições tão extremas. Outro destino impressionante é a floresta petrificada de Tweefelfontein, designada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Localizada no noroeste da Namíbia, é uma área fascinante onde troncos de árvores antigas, datadas há milhões de anos, foram transformados em pedra através de um processo de fossilização. Lá, os visitantes podem admirar as gravuras rupestres deixadas pelo povo San, retratando cenas de caça e vida selvagem. A área é um testemunho da antiga vida vegetal e cultural da região, tornando-se um destino imperdível para arqueólogos, geólogos e turistas interessados na história natural e cultural da Namíbia. E se tudo isso já parece inacreditável, espere até conhecer a temida Costa dos Esqueletos, conhecida por seus numerosos naufrágios ao longo dos séculos. Esta costa inóspita é famosa por suas neblinas densas e misteriosas, causadas pelo encontro entre as correntes frias do Atlântico e o ar quente do deserto. Com suas condições climáticas extremas e águas traiçoeiras, a região está repleta de restos de navios enferrujados e esqueletos de baleias, tornando-se um lugar ao mesmo tempo sombrio e fascinante para explorar. A Namíbia também é um refúgio para a vida selvagem. Localizado no norte do país, o Parque Nacional de Etosha é uma das principais reservas de vida selvagem da África, cobrindo uma área de aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados. O parque é lar de uma diversidade impressionante de animais, incluindo leões, elefantes, rinocerontes, girafas e numerosas espécies de antílopes e aves. Durante a estação seca, os animais se reúnem ao redor de poços de água naturais, proporcionando um verdadeiro espetáculo da vida no meio do nada. Número 5. Capital. Windhoek, a capital e maior cidade da Namíbia, é um lugar onde a arquitetura germânica divide espaço com mercados africanos. Localizada no centro geográfico do país, Windhoek não é apenas o coração político e administrativo da nação, é também seu pulso econômico e cultural. É daqui que a Namíbia se conecta ao mundo, e também onde se esconde parte de sua história mais complexa. Caminhar por Windhoek é como testemunhar uma fusão improvável entre o colonialismo europeu e a vibrante identidade africana.
Muitos edifícios ainda preservam o estilo arquitetônico deixado pelos alemães, que colonizaram o território no final do século XIX. Placas em alemão, igrejas luteranas, cafés que servem salsichas e cervejas artesanais dividem espaço com a música tradicional africana, feiras de artesanato e danças tribais que ecoam a alma do continente. Apesar de ser relativamente pequena para uma capital, com cerca de 400 mil habitantes, Windhoek pulsa com vida. É uma cidade onde passado e presente se encontram a cada esquina e onde cada detalhe, desde as roupas coloridas até os contrastes culturais, revela um pouco mais da alma namibiana. Número 6. Economia. A Namíbia é um país rico, mas nem todos veem essa riqueza. No subsolo, ela guarda diamantes, urânio, ouro e outros minerais preciosos que atraem os olhos do mundo. Mas do lado de fora, em muitas regiões, a realidade é outra: pobreza, desemprego e sobrevivência diária. A mineração é a espinha dorsal da economia namibiana, responsável por uma fatia enorme do PIB e das exportações. Os diamantes, em especial, são extraídos tanto da terra quanto do leito do oceano, através de técnicas avançadas de dragagem submarina. A Namíbia está entre os maiores produtores de diamantes do mundo, o que torna o setor altamente estratégico e politicamente sensível. Além disso, o país é um dos maiores exportadores globais de urânio, essencial para usinas nucleares. O ouro e o zinco também desempenham papel relevante e novas jazidas continuam sendo descobertas. Mas apesar dessa abundância mineral, as riquezas raramente chegam à população mais pobre, que vive em comunidades rurais isoladas, com pouco acesso à infraestrutura básica. A agricultura também tem peso na economia, principalmente nas regiões mais férteis do norte. Os namibianos cultivam cereais como milho e sorgo, além de criarem gado para a produção de carne, um dos produtos de exportação mais valorizados. Mas a escassez de água e a desertificação dificultam a expansão agrícola em boa parte do território. Além disso, com sua biodiversidade única e paisagens impressionantes, o país atrai viajantes do mundo inteiro em busca de suas paisagens surreais, da cultura das tribos e dos safaris de vida selvagem. Número 7. História. A história da Namíbia é marcada por conquistas, resistência e cicatrizes que ainda não se fecharam. Antes da chegada dos colonizadores europeus, a região já era habitada por diversos povos ancestrais, como os Sans, Himbas, Hereros e Namas, que viviam em harmonia com a natureza e seguiam sistemas sociais próprios. Mas no final do século XIX, tudo começou a mudar. Em 1884, a Alemanha transformou a Namíbia em sua colônia, chamando-a de Sudoeste Africano-Alemão. Durante esse período, os colonizadores tomaram terras, exploraram recursos naturais e impuseram um regime brutal sobre as populações locais. O ponto mais sombrio veio entre 1904 e 1908, quando os povos Herero e Nama se rebelaram contra o domínio alemão. A resposta foi um massacre cruel. Estima-se que mais de 80% dos hereros e 50% dos namas foram exterminados em campos de concentração e pelo deserto, um episódio que muitos historiadores reconhecem como o primeiro genocídio do século XX. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a Namíbia passou para o controle da África do Sul, que aplicou ali o mesmo sistema de segregação racial do apartheid. Por décadas, os namibianos viveram sob repressão, sem direitos, sem voz, sem pátria. A luta pela independência ganhou força a partir da década de 1960, liderada pela Organização do Povo do Sudoeste Africano, que travou uma longa guerra de guerrilha contra o governo sul-africano. Somente em 1990, após anos de conflitos e negociações internacionais, a Namíbia finalmente conquistou sua independência, tornando-se um país soberano e democrático. Mas a liberdade não apagou as feridas. As desigualdades herdadas da colonização ainda persistem, assim como as memórias de um passado violento. Mesmo assim, o povo namibiano segue em frente, com orgulho, com dignidade e com uma força que nasceu da resistência. Número 8. Curiosidades. A Namíbia guarda uma série de curiosidades que surpreendem até mesmo quem já conhece bastante sobre a África. Uma das mais impressionantes é que o país abriga uma das cidades fantasmas mais famosas do mundo. No meio do deserto do Namibe, existe um lugar chamado Kolmanskop,
uma antiga cidade construída durante a corrida pelos diamantes no início do século XX. Na época, ela era extremamente rica e possuía casas luxuosas, hospital, escola, cassino e até um salão de festas. Mas quando os diamantes começaram a desaparecer da região, a cidade foi simplesmente abandonada. Hoje, o deserto invadiu as casas e os quartos estão parcialmente cobertos de areia, criando uma paisagem surreal que parece saída de um filme. Algo que também chama muita atenção é que a Namíbia possui uma das estradas mais vazias do mundo. Em algumas regiões do interior, é possível dirigir por horas e horas sem encontrar outra pessoa ou sequer uma casa. Apenas deserto, céu aberto e estradas que parecem desaparecer no horizonte. O país também é conhecido por possuir uma das maiores populações de vida selvagem da África, vivendo fora de reservas totalmente fechadas. Diferente de muitos países onde os animais vivem apenas dentro de parques nacionais, na Namíbia é comum encontrar elefantes, antílopes e até rinocerontes circulando em áreas abertas e convivendo com comunidades locais. Isso acontece porque o país foi um dos primeiros do mundo a implementar programas de conservação que envolvem diretamente os moradores na proteção da natureza. Mas talvez uma das curiosidades mais impressionantes seja a presença de uma planta extremamente rara chamada Welwitschia mirabilis. Essa planta parece saída de um filme de ficção científica. Ela cresce no meio do deserto e pode viver por mais de 1000 anos. Apesar de ter apenas 2 folhas, elas continuam crescendo durante toda a vida da planta, ficando enormes e retorcidas pelo vento forte do deserto. Esses detalhes mostram que a Namíbia é muito mais do que apenas um país de paisagens áridas. É um território cheio de histórias curiosas, fenômenos naturais únicos e lugares que parecem ter parado no tempo. Número 9. Festivais. Na Namíbia, os festivais são mais que festas. São atos de resistência e identidade. O mais emblemático é o Herero Day, onde milhares de hereros desfilam com trajes vitorianos e uniformes cerimoniais para homenagear os líderes mortos durante o genocídio promovido pelos colonizadores alemães. É um desfile de luto, mas também de orgulho e memória. Outro destaque é o Festival de Marula, comemorado em diversas regiões do norte do país, especialmente entre os povos Oshiwambo e Kavango. A festividade gira em torno da fruta marula, usada para produzir uma bebida tradicional fermentada. Homens e mulheres se reúnem para dançar, cantar, contar histórias e brindar a fartura da colheita. Já nas comunidades Rimba, os rituais são mais discretos e privados, mas igualmente profundos. Cerimônias de casamento, iniciação e funerais são acompanhadas por danças circulares, cantos que invocam os ancestrais e o uso de fumaça aromática como elo entre os mundos espiritual e terreno. Número 10. Influência alemã. Mesmo após conquistar sua independência em 1990, a Namíbia carrega até hoje as marcas da colonização alemã. Essas marcas não estão só na história. Estão nas ruas, nos prédios e até no idioma. Em cidades como Swakopmund, parece que você entrou numa vila bávara à beira do deserto. Casas com telhados pontudos, cafés que servem strudel e placas escritas em alemão. Aliás, Swakopmund é considerada uma das cidades mais charmosas e surpreendentes do país, com uma aparência que lembra muito as cidades alemãs, tanto no estilo arquitetônico quanto no clima cultural. Cercada pelo deserto do Namibe, a cidade oferece uma combinação impressionante de paisagens desérticas e praias arenosas. Além de seu visual único, Swakopmund é famosa por suas atividades de aventura, como sandboard nas dunas, passeios de quadriciclo e skydiving, além de ser ponto de partida para explorar a misteriosa Costa dos Esqueletos. A cidade também pulsa com vida cultural. Museus, galerias de arte e festivais atraem visitantes durante todo o ano. Número 11. Vida do povo. A vida do povo namibiano é marcada por contrastes entre tradição e modernidade. Embora o país possua cidades modernas e infraestrutura razoável em algumas regiões, grande parte da população ainda vive de forma simples, especialmente nas áreas rurais espalhadas pelo interior. Em muitas dessas regiões, a vida segue um ritmo mais lento, profundamente conectado à natureza e às tradições que foram preservadas por gerações. Estima-se que uma parcela significativa da população viva com menos de $3 por dia,
especialmente nas áreas rurais. Com esse valor, muitas vezes mal é possível comprar alimentos básicos no mercado. Isso coloca muitas famílias em uma situação de vulnerabilidade econômica, onde cada dia de trabalho é essencial para garantir comida na mesa. Em algumas regiões mais pobres, o acesso a emprego formal é limitado, o que faz com que muitas pessoas dependam de atividades informais ou de pequenos trabalhos comunitários. Além disso, grande parte da população rural sobrevive principalmente da agricultura de subsistência. Muitas famílias cultivam milho, sorgo e outros grãos resistentes ao clima seco, além de criar cabras ou gado. No entanto, a agricultura na Namíbia enfrenta um grande obstáculo. O país é um dos mais secos da África. As chuvas são escassas e irregulares, o que torna o cultivo um grande desafio para milhares de agricultores. Para se ter uma ideia, em algumas regiões, a água é um recurso extremamente precioso. Nas cidades, como a capital Windhoek, a realidade não é muito diferente. Apesar de ali existirem prédios modernos, universidades, centros comerciais e uma vida urbana mais movimentada, ainda há bairros mais pobres onde muitas famílias enfrentam dificuldades econômicas e acesso limitado a oportunidades. Apesar dos desafios, o povo da Namíbia é conhecido por sua hospitalidade e forte senso de comunidade. Em diversas regiões do país, povos como os Himba, Herero e San ainda preservam costumes antigos, roupas tradicionais e modos de vida que resistiram ao passar do tempo. Assim, a vida do povo da Namíbia é marcada por simplicidade, trabalho duro e adaptação constante às condições do ambiente. Em um país onde o deserto ocupa grande parte do território, sobreviver muitas vezes exige criatividade, esforço coletivo e uma ligação profunda com a terra. Número 12. Culinária. A comida da Namíbia reflete sua diversidade étnica e influências históricas, combinando sabores africanos tradicionais com elementos europeus e asiáticos. Um dos alimentos básicos mais importantes é o milho, especialmente na forma de porridge, papê, frequentemente consumido com legumes e carnes. Carne de caça, como antílope e javali, é popular e geralmente preparada grelhada ou cozida lentamente em ensopados, como o tradicional potjiekos. O capana, churrasco de carne, também é amplamente apreciado, muitas vezes servido com molho picante. O peixe é outra fonte comum de proteína, enquanto pratos como biltong, carne seca temperada, e droewors, salsichas secas, são consumidos como petiscos. A influência colonial alemã trouxe pães, bolos e cervejas artesanais, complementando a rica tapeçaria culinária da Namíbia. Mas talvez a parte mais curiosa da culinária namibiana seja o fato de que muitos restaurantes servem carne de animais selvagens. Não é raro encontrar pratos preparados com carne de kudu, oryx, zebra ou avestruz. Para muitos turistas, essa experiência é surpreendente, já que esses animais normalmente são vistos apenas em documentários sobre a vida selvagem africana. Em resumo, a Namíbia é um daqueles lugares que não cabem em palavras. Um país onde o passado ainda respira, onde a natureza impõe respeito e onde os costumes locais desafiam tudo o que você pensa que sabe sobre o mundo. Entre florestas que viraram pedra, costas assombradas por naufrágios e rituais milenares, a Namíbia nos mostra que ainda existem pedaços da terra intocados, puros, brutos e lindamente diferentes. Agora conte-nos o que mais chamou sua atenção nesse lugar tão fora do comum? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.